Olha só, pessoal, eu tento não repetir notícia aqui no canal, tento não repetir piadas, mas o sujeito não colabora, o Tachad tá a todo vapor, né? Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, cheia de ódio. Isso que é o cara, porque realmente é uma taxação atrás da outra que esse cara propõe, uma coisa impressionante. Eu mal falo de um tema, o cara já me aparece com outra proposta tresloucada qualquer. Agora no G20, que ele tá cheio lá dos amiguinhos globalistas dele e tudo mais, esse povo que quer taxar grandes fortunas e coisas do tipo, ele tá todo soltinho ali, meu amigo. O cara não tá nem aí pro passado memético recente dele, que se mostra cada vez mais merecido. Uma coisa impressionante. A bola da vez agora são os lucros das multinacionais. E essa altura do campeonato eu já nem sei mais do que ele está falando, mas vamos entender aqui esse ponto, essa questão, né? O Brasil aí estudando taxar multinacionais, ainda está na faixa do estudo. Se depender do Congresso Nacional, por enquanto não passa, nenhum congressista quer se queimar junto com o Fernando Haddad nesse ponto, mas vamos conversar sobre esse assunto aqui. Só que antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa declaração foi dada hoje, é praticamente uma por dia, uma declaração por dia que o Fernando Haddad dá a respeito de tributação, de taxação, de impostos e equivalentes. É impressionante como o cara vestiu essa carapuça mesmo de taxador e não quer nem saber, né? Acho que ele pensou assim, já tô queimado mesmo, tô nem aí, agora vou chutar o pau da barraca, porque é a única explicação. Agora, né, tá rolando lá no Rio de Janeiro várias reuniões ali com ministros de finanças, da fazenda, da economia, de vários países aí, né, dos países que compõem o G20, as 20 maiores economias do mundo, né, e vai rolando essas reuniõezinhas aí e tudo mais. A cúpula, a reunião principal, acontece em novembro deste ano. O Brasil é que preside o G20 neste momento e é o anfitrião também desses encontros. Mas aí, então, o Fernando Haddad aproveitou o embalo para colocar essa possibilidade aí de apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de tributação sobre o lucro de empresas multinacionais, né? Isso aqui é problemático em tantos aspectos, né? Vamos começar do mais básico de todos, mais fundamental. Imposto é roubo. Se o cara está defendendo tributação, ele está errado. Imposto é roubo. Isso não pode ser defendido em hipótese alguma, não importa quem que seja o tributado, não importa qual seja a destinação dessa grana, é irrelevante. Imposto é roubo, pronto, acabou, né? Mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista estratégico, né, utilitarista, a coisa também não faz o menor sentido, porque para pensar por que uma multinacional se estabelece num país. Ela faz isso se for vantajoso para os negócios dela. A característica de uma empresa multinacional é justamente essa, né? Ela tem a sua origem em algum lugar, ela cresce tanto que ela passa a ter a capacidade, inclusive financeira, de se estabelecer em outras partes do mundo para iniciar negócios nesses outros países e a partir daí, então, ter o lucro que ela deseja, que ela espera ter naquela região, naquelas circunstâncias. Então, a empresa vai buscar aquilo que é mais vantajoso para ela. Se tem condições interessantes para se estabelecer no Brasil, seja uma carga tributária menor, não é o caso, só estou exemplificando aqui. Uma mão de obra mais barata, né? Também não é o caso, a mão de obra no Brasil é improdutiva pra cacete, mas extremamente cara, é um terror sobre todos os aspectos, né? Mas às vezes tem um mercado consumidor muito bom naquele país, né? Então vale a pena ter uma unidade ali próxima dos consumidores. Às vezes a matéria-prima está ali, é mais interessante estabelecer uma unidade, uma filial dessa empresa aí perto do fornecimento
dos subsídios, né, da matéria-prima ali para economizar no translado disso, ter uma disponibilidade melhor e tudo mais. Enfim, vários são os motivos que podem ser utilizados para justificar um tal investimento. Agora, se qualquer uma dessas situações aí não é interessante o suficiente, ou se gastos extras surgem, custos extras aparecem do nada, principalmente por conta de intervenção política, a multinacional simplesmente sai do país. Olha quantas que já saíram do Brasil. Isso é comum. E não tem essa patifaria que o Fernando Haddad quer colocar aí ainda, né? Então, se o Brasil fosse um país sério, um país que quer ser competitivo no mercado internacional, ele deveria tirar todas as restrições ao estabelecimento de empresas de outros países aqui, porque essas empresas vão querer vir para cá, vão se sentir atraídas. Vai ter aí, sei lá, algum tipo de incentivo, uma carga tributária menor, uma mão de obra que não é tão tributada, não é tão artificialmente cara, né? Alguma coisa nesse sentido, um bom mercado consumidor, e a empresa vai se estabelecer, e uma vez estabelecida no país, vai gerar empregos, vai gerar renda, vai pagar impostos para o governo de forma geral também, né? Mas não, o governo não está satisfeito em taxar, em tributar as receitas, que é o que acontece com todas as empresas aí. Não, também querem taxar os lucros que são remetidos para fora do país, né? Então, olha só o que ele falou de forma específica, né? No pilar 1 da OCDE, que é um pilar aqui que propõe a redistribuição de direitos tributários, caramba, direitos tributários, direito de roubar, é uma coisa absurda, né? Para assegurar que multinacionais paguem impostos nos países em que os consumidores de seus produtos residem, em vez de recolher tributos somente no país onde estão fisicamente situadas, né? Uma bobagem completa, diga-se de passagem, porque, na verdade, né, quando você tem esse cenário aqui, em que o tributo está majoritariamente na origem, esse tributo está na origem, a empresa, a multinacional, escolheu isso porque é mais barato para ela. Se ela tiver que obrigatoriamente recolher tudo aí somente no país em que os produtos estão sendo aí, consumidos, né? Isso pode não ser economicamente interessante, ela vai ter que repassar isso para o consumidor final. Então, hoje, para o consumidor, é excelente, ele está pagando o mais barato que é possível pagar naquele produto. Por quê? Porque uma parte é produzida na Índia, a outra parte é produzida ali no Chile, aí depois vai lá para, sei lá, para a Estônia para terminar, para depois voltar para o país ali, chegar naquele país e ser consumido, né? Então, esse caminho é o mais economicamente vantajoso para a empresa. E isso, na prática, representa o quê? Um preço menor para o consumidor final. Aí você cria essa estupidez aqui tributária, que é para botar mais dinheiro na mão do político, você encarece o produto para o consumidor final. Porque se a empresa quisesse fazer isso, aliás, se isso fosse vantajoso para a empresa, trouxesse preços melhores, mais competitivos, a empresa teria feito isso, né? Se ela vai ser obrigada a adotar essa estratégia por meio de uma intervenção estatal coordenada, isso significa basicamente que não é interessante para a empresa, não é economicamente viável, né? Mas aí então, o Haddad falou aqui, né, que esse pilar, né, um país, apenas um, é obstáculo ao consenso, né? Imagino que o obstáculo aqui seja quem? Os Estados Unidos, a China, não sei exatamente quem que é, né? Mas ele diz aqui que isso não impede os países de tomar individualmente providências domésticas do ponto de vista da sua soberania tributária para ir corrigindo distorções. Eu acho o máximo, Fernando Haddad. Faça isso. Proponha para o Congresso Nacional e tomara que o Congresso Nacional aprove para você ver se vai ficar alguma multinacional aqui no Brasil depois disso, né? Porque, conforme ele falou, não existe nada vinculante, nada taxativo nesse sentido. Cada país faz o que quiser. Outro país muito mais esperto, com um governo muito mais ligado nessas coisas, nesses aspectos econômicos, tributários, vai reduzir sua carga tributária, vai espalhar para todo mundo que não vai tributar os lucros das empresas, e a empresa vai para lá, vai tirar a unidade dela aqui tranquilamente e levar para outra parte do mundo sem o menor problema. As multinacionais têm essa possibilidade, né? O MEI, a ME, essas empresinhas aqui brasileiras, beleza, elas têm que arcar com o ferro que a tributação enfia nelas sempre.
Agora a multinacional só fica aqui se quiser e se for interessante, se não, pica a mula e leva para qualquer outra parte do mundo, né? Tipo para uma Irlanda, que atraiu uma série de empresas para lá com um imposto muito baixo e extremamente competitivo, né? O Brasil só tem a perder com isso aqui, é óbvio, mas o sujeito está tão viciado na tributação que ele vê tributos em tudo. É aquele cara, sabe, o sujeito que é tão dependente químico de alguma coisa que ele começa a ver aquela substância ali para todo lado, né? Vou usar aqui um pouquinho. O Haddad é desse jeito, é impressionante, né? Viu uma coisa que não é tributada, já quer tributar logo, já quer taxar a parada. O cara é viciado nisso aí, de fato, né? Então ele falou aqui que os países vão tomar providências aqui de forma individual, né? Para que evitar aqui corrigir distorções, né? A distorção que vai ser corrigida, Fernando Haddad, é que as empresas vão sair aqui do Brasil, que é uma grande distorção. Alguém investir no Brasil ainda, para mim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como é que o pessoal tem coragem disso aí? A distorção que vai ser corrigida é a multinacional sair aqui do Brasil e ir para um país minimamente decente, cujo ministro da Fazenda consiga mudar o disco e não fique apenas falando aí de aumentar impostos, porque ninguém aguenta mais o taxade. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.